Bom dia, né, pessoal? Vamos dar continuidade então aos nossos ecossistemas brasileiros, tá? Vocês verificaram aí a anterior, né, o ecossistema anterior que era o cerrado, e agora a gente vai para o domínio das caatingas, tá? Então tentem acompanhar a leitura, depois copiem no caderno, respondam as atividades, tá? Lembre que sempre, pessoal, eu tô postando também nos grupos, lá no WhatsApp, tudo, que tem os formulários online, tá? Que estão valendo nota. Então não deixem de responder através dos links, tudo bem? Qualquer coisa me procurem no particular. Então vamos lá. A Caatinga ela ocupa cerca de 10% do território brasileiro, distribuindo-se pela maior parte da região Nordeste e pelo norte de Minas Gerais. O principal bioma que compõe esse domínio é a savana, chamada de Caatinga. A Caatinga ocorre exclusivamente no Brasil e apresenta grande diversidade de espécies de plantas, muitas das quais são endêmicas, tá? As principais características da Caatinga são um clima semiárido, ou seja, com pouca chuva e temperaturas altas. Ocorre pouca variação de temperatura ao longo do ano. As chuvas são irregulares, né? Solos rasos que promovem o escoamento superficial da água na época de chuvas, formando os rios. Muitos rios que iniciam na Caatinga só existem na época de chuvas, secando no resto do ano, exceto o Rio São Francisco e Parnaíba. Acrescenta aí Parnaíba, gente, o A, curto a hora de digitar. Esses provém águas o ano todo, tá, gente? Então, são os dois rios aí que permanecem, né? O único que não seca durante o ano, tá? Os demais são rios, chamamos, abre aspas, superficiais, tá ok? Próximo slide. No período de seca, a forte incidência da luz solar e a temperatura do solo pode atingir cerca de 60 graus, muito quente, né, gente? E com isso acelera a evaporação da água das lagoas e dos rios. A maior parte da vegetação perde as folhas e fica esbranquiçada. Daí o nome de caatinga, que em tupi significa mata branca. Então aí, pessoal, o significado de caatinga, né, que foram colocados impostos pelos índios, que significa mata branca. Essa paisagem caracteriza a caatinga seca. Durante o período de chuvas, a água encharca o solo, as plantas formam folhas e o verde toma conta da paisagem, caracterizando a caatinga verde. Então, pessoal, tem dois tipos de caatinga, a seca e a verde, tá? Aqui na imagem abaixo, nós podemos observar na figura A que é a caatinga seca, aquele aspecto esbranquiçado, né? E a figura B, a gente pode observar a caatinga verde, que já tem o lago, né, formado. Então, é um pós-período de chuva aí, tá? E é o mesmo local, tá, gente? Observem aí a legenda da imagem, que é o mesmo local. Então, olha que grande diferença, né? Vamos pro próximo. Aqui, o domínio da Caatinga, gente, lá no norte, né, no nordeste, tá? Fica na região nordeste aí, por isso que alcança até 60 graus. As adaptações dos seres vivos da Caatinga. Muitos seres vivos da Caatinga possuem adaptações que permitem sua sobrevivência durante o longo período de seca, né? Vamos conhecer alguns exemplos aqui. As plantas, em geral, são de pequeno porte, muitas têm folhas reduzidas, galhos retorcidos, com espinhos e cascas grossas.
que evitam ou diminuem a perda de água para o ambiente. Cactos, como mandacaru, armazenam água em seus tecidos. Algumas espécies de peixes conseguem adiar o nascimento, espera das chuvas. Isto é, os ovos só se eclodem com a chegada das águas. Então, olha só, né? Os peixes, eles procuram aí desovar, É, né? Eclodir, né? Ou seja, romper, né? O nascimento aí dos, é, dos filhotes, pessoal, na época da chegada das águas, das chuvas. A perereca giá de parede tem uma fina camada de cálcio sobre a pele que reduz a perda de água. No final do período chuvoso, esse anfíbio se insere de costas em buracos nos troncos das árvores, né? E com as rochas, ou nas rochas, desculpa, gente, erro de digitar ali, e usa a cabeça como tampa ou escudo, podendo permanecer ali, pessoal, por meses ou até mesmo anos. Olha só que interessante, tá? Então ela também tem a parte de camuflagem, né? Olha aqui a imagem do cactus, né? Do mandacaru, e que ele armazena água em seu interior, tá? E a perereca giá de parede também, tá? Ela se adapta à seca da caatinga. O cactos, pessoal, eles apresentam em média de 4 metros de altura. Já a perereca giá, ela apresenta em termos mais ou menos de 4 centímetros, tá? De altura. E os impactos ambientais da caatinga? Mais de 30% da paisagem natural da Caatinga já foi modificada. Atualmente ocorre um processo intenso de desertificação em decorrência da substituição da vegetação natural por campos cultivados e pastagens, principalmente por meio de queimadas. O desmatamento para a extração de madeiras utilizada na produção de lenha e de carvão vegetal e a retirada de argila para olarias também ameaçam o bioma. Então, pessoal, o ambiente aí, né, os impactos que causam um processo intenso de desertificação, né, por causa da substituição da vegetação natural, tá? E por causa dos campos cultivados e pastagens. Então, o ser humano ele está substituindo, né, a vegetação ali, liberando animais para pastagens e também realizando alguns cultivos, tá? E também, infelizmente, por meios de queimadas, né? E também fazem o desmatamento, retirando algumas madeiras, né? A extração de madeiras para fazer carvão aí, vegetal, e também agridem o solo com retirada de argila para que faça aí tijolos, olarias, né? Telhas, enfim. Infelizmente, o ser humano sempre agredindo a natureza, né? A Caatinga é cortada por um rio muito importante para a região, que é o Rio São Francisco, com cerca de 2.700 quilômetros de extensão. Ele percorre 5 estados: Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Esse rio é usado como via de transporte, fonte de energia elétrica e irrigação para a região, além de fornecer oportunidades de lazer para os habitantes das proximidades. Por atravessar regiões muito áridas, alguns de seus afluentes secam no período de estiagem. Atualmente, há um projeto de transposição das águas do Rio São Francisco, que tem o objetivo de direcionar parte da água desse rio
para as regiões semiáridas da Caatinga. Algumas das etapas desse projeto já foram concluídas e o eixo leste foi inaugurado em 2017, levando água para quase 100 municípios. Olha o quão é importante, né, pessoal? Ele percorre aí 5 estados, né? É muito importante, né, esse rio, preservar ele. Deixei uma atividade pequena aqui para vocês, tá? Vocês vão comparar aí, né? Entre Cerrado e Caatinga. Então vamos lá. A Caatinga é um tipo de savana, assim como o Cerrado. Vocês observaram que os dois biomas, eles falam de savana, né? Eles são uma savana. Quais são as principais diferenças entre estes ambientes? Então, vocês vão comparar as principais diferenças entre esses dois ambientes, a Caatinga e o Cerrado. E vão descrever aqui, tá, pessoal? É isso aí por enquanto, então. Bons estudos. Por favor, qualquer dúvida me chamem no WhatsApp, tá? No particular, que eu estou aqui de prontidão para atender a vocês. E peguem também toda a matéria no Classroom, tá ok? Um abraço, fiquem com Deus, se cuidem em casa, que logo estaremos juntos na escola.